Olá, pessoal! Boa tarde! Bem-vindos nesse mês da mulher a esse quadro maravilhoso de mulheres inspiradoras. Vamos estar aqui hoje com uma convidada sensacional. Eu já falei para alguns, onde a gente está simplesmente diante de quem me iniciou no mundo das bioenergias, que foi a Fabrícia Machado. Agora sim, né, gente? Quem tá entrando agora viu antes a minha gafe ali, que eu entrei 1 hora antes na live. Horário de verão por aqui. Agora estamos na hora certa. E então, pessoal, a Fabrícia, eu convidei ela porque é uma mulher realmente inspiradora, uma pessoa que se preocupa com as energias, ou melhor, trabalha também com as energias, né? Fá já tá aqui com a gente, tô aqui fazendo a nossa apresentação. E foi pensando nesse mês da mulher, onde a gente tá aqui com o quadro Mulheres Inspiradoras, que eu resolvi chamar a Fabrícia pensando nas mulheres inspiradoras que também inspiram e em como trazer ela como um exemplo de mulher para inspirar outras, e aonde diante de vários temas a gente escolheu juntas o tema de egrégora do casal. A Fabrícia trabalha com o seu marido e vai trazer aqui pra gente também o Márcio Schultz, que alguns também devem conhecer. E a Fá vai falar aqui dessa experiência dela enquanto permeia a fala através das questões de casal, de vícios emocionais, de intimidade, e tudo isso baseado na própria experiência de ser mulher, ser casal e de conseguir ter intimidade, prosperar e sabermos que isso também é a egrégora da nossa própria família e molda a família que a gente gera e também os nossos pais. A energia que eles têm também reverbera muito na qualidade de como a gente é filho nessa família de origem nossa. Então, muitas reflexões aí para vocês hoje. Pode me chamando aqui, Fá, para eu poder te introduzir no vídeo. Muitas reflexões para vocês que estão assistindo sobre como essa energia, então, né, partindo da fala da mulher, desse lugar de fala que a gente tanto comenta, como é que a gente pode olhar para o casal, para a família, de uma maneira que a gente sinta que está evoluindo, né, numa dupla evolutiva. Oi, Fá, é só chamar aqui no vídeo. Isto, maravilhoso aqui com a gente. Será que tá dando algum problema aqui? Já aceitei. Oi, Fá! Bem-vinda! Meu Deus, as duas de laranja, que sintonia! É verdade, de cereja! Gente, Ó, se cereja, combinasse meu não Deus, ia a ter gente dado não tão foi- certo. Cereja, rosinha e branco. E a tua cadeira é branca. Então estamos Ah, combinadíssimas. gente, que isso? A sintonia é grande, né, Fá? Tava Assim, contando pro pessoal antes ali que a nossa amizade lá vai desde 2004, já se vão 17 anos. meu Deus, desde 2004, A Dani. Fá me conheceu quase bebê. Eu Acho era que uma você era menininha. você era a mais novinha da turma, não era? Era a mascote da turma. Coisa fofa. E Essa semana ainda mandei para o Denis, lembra do Denis que fazia parte lembro. da turma? Daí eu, Aham. que fofa, quanto tempo não sei dela, que legal. Olha só que amor. A gente acaba reencontrando as pessoas por aí, né, Fá? E colocando isso para quem tá aqui, porque hoje a gente tá para falar de família, gente. A Fabrícia, em 2004, me apresentou não apenas a bioenergética, como as constelações familiares. Através do psiquiatra Dimas Calegari, nosso grande mestre, foi através dele que eu conheci as constelações, que estavam recém chegando no Brasil. Na época, ele era aluno de Bert Hellinger. Foi lá que eu fiz as minhas grandes experiências como cobaia, aluna. E foi do meu trabalho de conclusão nesse curso que nasceu a mentoria de constelações familiares e organizacionais para mulheres lá naquela época, em 2006, quando eu me formei. Então, Fá, olha onde isso tudo veio parar, né? Me acompanhou em toda a minha vida. Não, adolescente eu não chegava assim, mas era uma recém-jovem adulta com meus 22 anos, acho que eu tinha na época, nem isso. 2004, 20 anos eu tinha naquela época. 19 eu comecei o curso. Comecei o curso com 19 anos. Nossa, Então, essa história faz parte nada menos do que absolutamente toda a minha vida adulta.
E por isso que hoje é um trabalho maduro. E aí a Fabrícia trabalha com o Márcio, é Instituto Renove ainda, Fá? Instituto Renove, exatamente. Instituto E trabalho com Renove. Enneagrama. Fiz uma enquete aqui para ver quem te conhecia. Um monte de gente lá levantou a mãozinha, lembrou de ti. A Fá, não acredito que vai estar aí. Então te apresenta, Fá, pra galera. Me Esse momento apresento especial. Mas antes de te dizer que desde a primeira vez que eu te vi, engraçado, né? Quando você veio para fazer o curso de formação do Dimas, eu me lembro fazendo a tua inscrição. Olha, a formação já era uma egrégora, né? É uma verdade. egrégora que eu estava promovendo com o Dimas sendo o líder da egrégora, né? E eu me lembro da tua energia sempre animada, brilhante, com um sorriso, super empolgada. Eu me lembro eu me lembro disso, me lembro da tua felicidade de conhecer sobre a leitura corporal, sobre a constelação, e daí ali você seguiu caminhada, né, da constelação. Eu não fiz a formação, mas acabei, porque eu já tinha feito 3 formações com o Dimas, né? Me lembro. E eu me lembro da tua energia, combina com o teu livro, que o teu mentor disse que a tua alma é doce. Acho que ele falou isso. É verdade, Cecília falou isso. Alma doce. Alma doce. Até me arrepiei, achei tão lindo, assim. E é isso aí, né? Mas, assim, como a gente participa de egrégoras, a gente se afiniza com as pessoas das egrégoras, né? É e verdade. nós nos afinizamos, tivemos afinidade. Muitas. Muitas, e desde lá nos encontramos em cursos. Lembra quando eu fui fazer um curso em São Paulo que a gente nem se combinou? Nossa, é verdade! Se encontramos num curso também sobre energias em São Paulo, e depois o Enneagrama que você veio fazer, e assim por diante, né? Conhecemos a Thelma, que foi minha chefe. E... Os cursos do Emerson, a Fê vai entrar aí daqui a pouco, já estava aqui há pouco. Os cursos do Emerson, exatamente. Os cursos, os atendimentos. Então, estamos ligadas aí, né? Estamos na mesma missão, né, Fá? Eu acho que o propósito que a gente recebeu foi o mesmo dessa egrégora, e cada uma utiliza técnicas e ferramentas e redes diferentes para, querendo ou não, falar da mesma coisa, que é energia, né, Fá? Energia boa, energia amorosa, energia doce, energia feminina. É onde a gente vai levando o nosso jeitinho para onde a gente trabalha. As trocas energéticas, mas vamos lá. Tu me perguntou. Fala de ti, Fá, te apresenta. Fala de ti que tu é a mulher inspiradora hoje. Yes! Vamos lá, vamos inspirar o povo todo a saber o que é egrégora e a cuidar direitinho das suas egrégoras, porque faz uma diferença incrível na vida da gente. Mas deixa eu me apresentar. Bom, me chamo Fabrícia Machado, sou casada há 24 anos, ano que vem vai fazer 25 anos. Nossa, vou fazer bodas de prata. Prata já, meu Deus! Eu conheci, vocês ainda namoravam, nem moravam junto ainda. A gente já morava, porque eu tô com ele há 24 anos. E a gente tem uma egrégora forte, que é o nosso casamento e a nossa empresa, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Minha primeira formação foi em psicoterapia e educação somática com Manuel Brandão. Eu não sei se tu conheceu ele, que é um psiquiatra. Eu não conheci, mas eu ouvi falar muito. Isso. Daí depois eu conheci o Dimas com a terapia energética corporal, e daí atendi em consultório com as terapias haitianas por uns 7 anos, adorava, curtia muito. Mas a minha vida de empresária com o Instituto Renove, no Instituto eu dirijo o pessoal, faço comercial, faço estrutura acontecer, o administrativo. O processo energético, com todos esses mentores que a gente falou aí, né? Incluindo bastante o trabalho com o Emerson, foi o que ajudou muito em todo o processo do casamento, o processo da empresa. Dirijo a empresa há 23 anos, né? 24 anos, porque é o tempo que eu tô com o Márcio, né? Já entrei de sócia. E daí tem 500 formações que não vale a pena a gente nem falar, né? O Enneagrama eu conheço desde os 15, Dani. Nossa! Tenho 46 anos, então eu conheci o Enneagrama com 15 anos, né? Fui fazer terapia para me conhecer. A terapeuta disse: tu tem que conhecer o Enneagrama. Mas com 15 anos a gente só pensa em namorar, beijar na boca e não entender direito. Eu só fui entender o Enneagrama com 23 anos. Caramba! Com 22 anos que eu fui trabalhar com a Thelma. Daí sim a Thelma
tinha um aprofundamento melhor com o Eneagrama e assim por diante, né? Mas eu estou muito feliz por a gente estar falando sobre isso, porque ano passado, quando a gente criou o Evoluindo a Dois, que é um método para os casais evoluírem, né? E a gente fala de egrégora, inclusive, dentro desse curso, né? E que é a do casal Eneagrama, que é uma parte da nossa empresa. E sempre meu sonho foi para fazer cursos. Teve uma época que o Márcio já dava cursos com a Thelma e com o Emerson. E daí depois parou e eu insisti muito para eles continuarem, não deu. E daí eu montei junto com o Márcio. E eu sempre ficava muito desesperada com as consequências de uma egrégora de casamento desestruturada. Então, né, começar... Oi, Fê! Chegou a Fê, que a gente estava falando do Emerson. A Fê tá aí, chegou agora. Estávamos falando do teu papo agora há pouco, Fernanda, que me ajudou muito, e a Fá também, na gratidão eterna. Os nossos cursos. Que linda, né, Dani? Ela é outra linda, outra. É uma maravilhosa. Um dia vai estar aqui com a gente também, não tenha dúvida. Ela acabou de me mandar um WhatsApp dizendo que talvez passasse aqui. Tô bem feliz. Fez que delícia! Outra linda, outra linda. E daí, Dani, eu ficava muito a Fezinha. Eu ficava muito triste. E assim, como eu sou essa coisa de inspirar pessoas, de querer transformar, né? Poxa, sempre montei grupos para evoluir, para as pessoas, tadinha, tá apanhando aqui de mim. E a minha florzinha é uma orquídea albina. Ela é bem toda branquinha. E eu ficava muito triste em ver os casais desestruturando totalmente a sua relação e deixando os seus filhos, as suas famílias, as suas casas, porque é uma egrégora, nós já vamos falar disso, né? E eu dizia, a gente precisa fazer, a gente precisa ter um método, a gente precisa ensinar isso, porque a gente sempre ensinou para a empresa, gestão de pessoas, para que as famílias pudessem ficar mais harmônicas e as egrégoras pudessem ficar mais harmônicas, estruturadas, porque isso influencia completamente. E falar disso não é uma coisa muito simples, porque é difícil as pessoas compreender. Agora, quando a gente tem a sacada do que é uma egrégora, do que ela influencia na vida da gente, no casamento, na empresa, pô, a gente pode transformar. Tu entra numa egrégora, tu pode subir frequência, transformar teu casamento, fazer ou cair ladeira abaixo, como eu escrevi hoje, né, Dani? Ou tu entra numa egrégora bichada, que eu digo uma egrégora toda bagunçada. E aí ferrou. E as interferências, né, Fá? As interferências externas. Dani, tu queres falar um pouco sobre... Porque eu posso falar um pouco sobre o processo da egrégora, né? Eu preparei os tipos de egrégoras que acho que vale a pena a gente falar, as frequências emocionais influenciando a egrégora, mas tu queres dar uma falada sobre a frequência espiritual, energética da egrégora? Boa! É bom dar um adendo nisso, sim. Gente, muita gente nova aqui chegando, que imagino da turma da Fá, mas a turma que já me acompanha... Rita, tem um monte de alunos aqui também. E daí vou também trazer o link, né, Fá, para quem já acompanha esse trabalho que eu faço, linkar com aquilo que tu vai trazer e entender assim de cara que a gente está falando da mesma coisa, né? A Fá está trazendo hoje a questão dos casais. E quem já participou de constelação e acompanha aulas e alunos que eu estou vendo aqui, o que a gente tem que entender, pessoal? Nós trabalhamos muito na constelação a noção do sistema como um todo, de onde as partes que se movem influenciam as outras, mas também falamos das conexões invisíveis, que é o livro que a Fá tá aí na mão, que é a live que a gente fez ontem aqui, né? Que basicamente, gente, é o livro que eu escrevi sobre essas conexões que nada mais são do que filamentos de energia. Então, para quem é meu aluno lá, lembrando, a gente tem cordões de energia. Essa noção, a primeira pessoa que falou disso cientificamente foi a Bárbara Brennan, do Mãos de Luz, aqui nos Estados Unidos, né? Dona de uma universidade só sobre pesquisa sobre energias. Para mim, ela foi a primeira consteladora do mundo. Não há dúvida sobre isso. Ela falava desde a década de 70 sobre os cordões de energia entre as pessoas e pesquisava isso através da percepção extrafísica. E traz um arsenal enorme para a gente falando de como esses filamentos de energia que a gente liga entre as pessoas a partir da interação, a gente tem filamentos de energia
Basicamente, gente, entendam assim nos chakras, que são, para o pessoal da bioenergética ali, faixas de energia que vibram, né, independentes umas das outras, e quando elas estão funcionando, elas fazem o nosso sistema interno, né, brilhar, ter saúde, realizar a vida, se sentir solto. E quando a gente se relaciona com alguém, no nível físico, a gente cria cordões físicos no chakra básico. Nível emocional, a gente cria cordões no chakra emocional aqui, sexual com aquela pessoa. Por isso que às vezes a mulherada, principalmente, se envolve um monte, fica com aquela dor de cotovelo. Foi só uma ficada, mas não consegue soltar porque tá dentro da mulher, né? Um homem é algo externo, para a mulher é dentro, ela sente realmente o cara dentro dela mesmo depois de muito tempo. Porque esse filamento fica ali. Mesma coisa com o nosso poder pessoal, quando a gente construir coisas com alguém, né? E esse filamento se linka com o plexo solar da outra pessoa no nível energético. A mesma coisa o cardíaco, a comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Fácil, linkando nesse filamento para trocar informação, compartilhar com as pessoas. E também a nossa visão de futuro é muito que o Tantra fala, né? O casal que tem uma visão de futuro, e a Fá vai falar sobre isso também, e dela e do Marcos, de como isso funciona no casal. O casal que tem a visão de futuro bem alinhada, Vou fechar minha porta mais tempo junto. Vai lá, Flá, enquanto eu termino aqui a explicação dos chakras. Então, o casal que vê o futuro para o mesmo destino, o mesmo caminho, ele caminha junto, ela evolui junto e ele anda na mesma estrada. E a gente tem os cordões espirituais também, que aí é uma outra história que tem a ver com as pessoas que já se foram ou com vidas passadas. É um tema que a gente ia falar aqui, mas vamos deixar para outro momento, porque já tem rolo que chega nessa vida, né, Fábio? Então, vamos focar nisso. Então, esses filamentos, gente, é que vão criando as nossas conexões invisíveis que dão origem a essa grande egrégora. A egrégora que nos protege, no caso, como casal. Aqui, enquanto casal, né, unido, vivo, carne e osso, e que também nos liga às nossas conexões ancestrais, sobre o que os casais da nossa família fizeram, sobre o lugar espiritual onde eles estão, de frequência baixa ou alta, daqueles que já conseguiram evoluir num plano superior, ou daqueles que ainda estão ralando aqui na Terra, mesmo depois de morrerem, para resolver essas pendências. E aí a gente puxa o casal para cima ou para baixo, dependendo de onde a gente está sintonizado. Traduzindo em miúdos com relação à constelação familiar, onde isso vai na família, basicamente a gente vai falar do que a psicologia sistêmica lá, Thelma Lins falava sempre, o mito e a missão. Transformar dor em amor e a gente entender as cargas familiares, não como algo que a gente tem que ficar só fazendo trabalho, faxina energética, apometria. A gente pode, através da nossa consciência, através do aqui e agora, compreender aquilo que veio herdado de problema de família e rolo, e desde agora começar a jogar a luz para frente. Daqui para frente que eu quero, como é que eu vou transformar isso? Como é que eu vou segurar na mão do meu parceiro e a gente vai virar essa história? Que outra rede a gente pode fazer? A Fá tá aí para isso, o Márcio tá aí para isso, os casais evolutivos estão aí para isso, para ajudar a levar para cima e para frente, não ficar patinando lodo e ainda botar as criancinhas cortadas no buraco, né, Fá? Basicamente é isso. Agora fala aí, Fá, tudo que tu listou, que não é pouco de coisa boa. Fiz altas listagens e cola aqui. Isso é importante, vamos falar sobre isso também, Dani. Como as crianças estão sofrendo dentro de uma egrégora, às vezes, de um casamento com uma egrégora muito complicada. E daí, nesse momento, elas são o nosso futuro, né? Elas vão estar lá no adulto delas, com várias coisas para ter que trabalhar em constelações, em curso de enneagrama, em curso de autoconhecimento, em terapia, para elas poderem tentar construir uma egrégora mais harmônica. Mas se elas vivem numa egrégora desestruturada... Bom, mas para resumir, vamos falar aqui. Quando tem uma ou duas, né, duas pessoas, já se forma uma egrégora. Por isso que a gente fala que o casal é uma egrégora, né? Que é um grupo de energias. Nada mais é de que, né? Eu, Fabrícia, tenho vários pensamentos, várias emoções, e os meus pensamentos e as minhas emoções vão tornar as minhas atitudes. Automaticamente eu vou ter vibrações, né? Se eu vibro alegre, positiva, eu peguei Covid, guria, eu fiquei 2 dias desesperada, entrando numa egrégora negativa, porque a egrégora do Covid, ela é muito estranha, muito estranha. Eu já peguei também, é horrível. É estranha, baixou a minha frequência, entrei no medo, pensei em coisas, né? Mas o que eu quero dizer é que eu fiquei 2 dias muito assustada, porque o Márcio ficou mal, eu não. Mas o Márcio ficou muito mal fisicamente,
por uma questão de bactéria. E eu percebi essa história da egrégora, literalmente, que eu não estava acostumada com essa egrégora da energia do Covid, assim. E eu fiquei 2 dias sem a minha alegria, que eu gosto de brincar, eu gosto de rir, eu gosto de fazer piada, eu gosto de ser amorosa. E eu tinha muito medo. E 2 dias, muito medo, era muito estranho. E isso influencia a egrégora. E depois eu disse, opa, eu preciso pegar as rédeas da minha vida, do meu casamento, da cura, do que eu posso fazer para ajudar o Márcio, que isso não vai ajudar, né? Bom, mas para a gente entender, eu tenho um grupo de energias baseado nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e na minha vibração. O meu marido tem outro tipo de energia, né? Ele tem outros pensamentos, ele tem outros sentimentos, outras emoções, né? Que vão gerar sentimentos e que vai dar um outro tipo de comportamento. Então, aqui a gente tem 2 pessoas que vai gerar uma egrégora. Então, esse casal, quando 2 pessoas se juntam ali, elas já fazem uma egrégora. Pode ser para montar um grupo, pode ser para estarem casadas e assim por diante. Quem manda nessa egrégora? Quem são os líderes? É o homem e a mulher. Literalmente, eles são os líderes dessa egrégora. E eles vão construir uma família, né? Então, assim, eu tenho uma egrégora que eu construí e tem dentro dessa minha casa. Eu me lembro que quando eu fui construir a egrégora da nossa casa, né? Foi muito interessante. Acho que foi até uma sugestão do Emerson, não me lembro. Eu tenho até hoje um caderninho da casa, Dani. Fica na minha mesinha de cabeceira, um caderno da casa. E eu peguei cada cômodo da casa, meu escritório, meu quarto, escritório do Márcio, cada cômodo da sala, e eu fiz uma programação da egrégora. Então, aqui tem que ter concentração, sabedoria, força no quarto, amor, energias quentes, coisas que fossem legais para cada. Então, eu fui firmando a egrégora da casa. Junto com isso, né? Porque, imagine, eu e o Márcio, essa egrégora, o casal, junto com isso, eu gosto muito de frases. Então, eu coloquei frases na cozinha, que é onde eu recebo muitas pessoas, né? Que vêm entregar coisas ou uma visita, para firmar a egrégora de cada espaço. Eu tenho um quarto de hóspedes e assim vai. Então, é muito importante a gente poder entender aquilo que a gente está impregnando na nossa egrégora. E eu fiz isso muito na Casa Pra Mim é Sagrado, na nossa relação, a gente trabalha muito isso, né? Mas pra gente entender, então, que 2 pessoas já formam uma egrégora, uma família é uma egrégora mais influente ainda, né? Imagine, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse filhos, mas a minha egrégora é eu, Márcio, os 2 cachorrinhos e as pessoas que trabalham aqui, né? Aqui em casa. Então, mas imagine que uma família que tem 7 filhos, 5 ou 20, que meu pai teve 19 irmãos. É uma egrégora deste tamanho, né? Porque tem tio, tem avô, já não tem mais, que já morreram, mas tem os primos e assim por diante. Então, existem vários tipos de egrégoras, né, Dani? O casal é uma, a família, né? Aquela família tem uma egrégora, mas existe, acho que é legal a gente colocar, porque assim, cada um de nós, eu e o Márcio, podemos estar inseridos em egrégoras diferentes. A gente não tá porque a gente é muito simbiótico, nós somos um tipo de casal que é uma simbiose. Então, todas as egrégoras que eu participo, o Márcio participa também. Eu vou na família dele, a egrégora, lá é uma egrégora. Ele vai na minha família, outra egrégora. Se a gente faz curso, a gente faz juntos. A gente entra naquela egrégora daquele curso. Porque a gente é sócio, a gente é tudo junto. Mas tem casal, e que não tem nada demais nisso, né? Tem casal que tem egrégoras diferentes, né? Imagine, o homem gosta de futebol. Pronto, ele faz parte de uma egrégora que a mulher não faz parte daquela egrégora. Mas ela gosta sei lá, Associação Comercial das Mulheres, ou ela gosta da igreja dela. E ele não gosta de igreja ou nenhuma religião, né? E ele faz parte de uma outra egrégora. Então, imagine, ele faz parte de uma egrégora aqui e ele faz parte de outra egrégora. Ou tem o grupo de amigos, que pode ser em comum, e tu tá inserido. Ou tem, sei lá, o colégio das crianças. Verdade. As crianças estão no colégio, elas estão inseridas em outra egrégora. Olha a bagunça que a gente pode
entrando em egrégoras erradas ou não, né? Ou, não, acho que não existe erradas. E assim por diante, né? O teu curso de intuição, ele é uma egrégora. Se Sim. alguém entra neste curso de intuição, é uma egrégora, mas olha que interessante, a egrégora pode te empurrar para cima ou, dependendo se tu não bancas a energia daquela egrégora e se ela é uma egrégora que tem intenções contrárias, ela É isso pode aí. te colocar para baixo, certo? É isso aí, Fá. Então, por isso, a gente está o tempo inteiro se comunicando com várias egrégoras diferentes. A gente entra e sai, a gente firma, fixa, ou a gente volta e assim lá vai as confusões da vida. Então, Deixar imagine... bem claro, só um adendo aqui, Fato falou, não tem o certo e errado das egrégoras, gente, mas tem o positivo e o negativo, que não tem nada a ver com certo e errado, são níveis diferentes. E é bom a gente entender isso, principalmente nesse nível. Achei bem legal o que tu falou da Covid, Fá, porque o pessoal tem perguntado bastante aqui no Instagram sobre isso, sobre as energias, etc. E para a gente simplificar e não entrar nesse medo, nessa loucura coletiva, é, essa frequência é negativa, gente. A do inconsciente coletivo do planeta, hoje a gente está vibrando muito baixo. Já falei aqui do como está o astral no caótico, no para baixo. E por isso eu estou trazendo esse quadro e pessoas como a Fá e um monte de gente falando aqui, né? Que dupla, que a Fá tem energia maravilhosa. É isso que a gente quer. Existe essa energia superior e a gente pode acessar ela de qualquer lugar da estratosfera. E vivos, não precisa morrer para ficar vendo estrelinha. Aliás, se a gente morre no mau estado, aí sim é que a gente vai passar mal e querer voltar para vibrar aqui, né? E poder dar um salto, né, Fá? Mas só para falar dessa questão, para vocês ficarem de olho enquanto estão falando, quais são as egrégoras positivas e as negativas onde vocês estão metidos, e já elevando energia enquanto vão ouvindo a Fá falar disso. Exatamente. A gente pode, né? Por exemplo, se a minha casa é uma egrégora, dependendo do que eu tô vendo na televisão, eu tô agregando coisas positivas na minha egrégora ou coisas negativas. Não tem jeito. O que acontece é que vai influenciar. Quantas e quantas pessoas, até me arrepio que eu penso nisso, dá uma pena, quantas e quantas pessoas elas mudam de egrégora. Exemplo, eu já vi muitas coisas do tipo, meu marido agora ele está envolvido com a política de uma forma extremamente negativa porque fica xingando a política, criticando e tal, e a nossa casa está toda bagunçada e a gente está brigando e a gente está entrando nesse processo. Então, o marido, a esposa, ele muda da egrégora que ele estava, né? Ou muda não, acrescenta uma egrégora onde ele vai vibrar um pouco diferente porque não está sendo tão positivo para ele emocionalmente, automaticamente ele traz parte desses conteúdos para a egrégora do casal e da família. Então, seja qual for a egrégora que cada um está envolvido, vai influenciar o todo, né? Se eu hoje resolver, pode ser, não é bem aquilo que você falou, pode ser a coisa que pode ajudar, né? Pode ser uma positiva, mas pode ser uma negativa. A egrégora do Covid, eu que sou muito assim, medito, sinto as coisas, né? Eu achei estranhésima, porque eu vinha numa história, a primeira semana que eu tava no Covid, eu nem sabia que eu tava, porque eu não tinha sintomas, eu só fiz o teste, deu positivo, eu tinha às vezes uma dor de cabeça, mas eu não conseguia ter sintomas. Eu ri, brinquei, trabalhei como se nada tivesse acontecido e tomei os remédios que precisavam tomar. Na segunda semana, que foi a que o Márcio teve um problema, eu entrei no medo e daí eu senti a egrégora negativa do Covid. Porque daí eu entrei no medo, eu não tenho sonhos ruins. Eu tive 3 dias sonhos ruins, gente, sonhos confusos. Daí eu disse, caramba, eu tô numa egrégora que é a egrégora do medo, que é a egrégora que tá deixando as pessoas desesperadas, que é o Covid. Eu disse, eu preciso estar nela, mas não ser dela, né? Eu preciso sair dela, porque quando eu fiz isso, baixa frequência, eu não podia ajudar o Márcio, que estava numa situação muito fragilizada. Mas então, falando disso, a gente tem os tipos de egrégoras. Não vamos falar, a egrégora da política é negativa? Não, tem política positiva.
né? Egrégora do futebol é negativo? Não, tem grupos de futebol que é super positivo, Então, né? na diversão, na alegria. Deixa eu só dar um exemplo aqui de uma aluna que perguntou, Fá, que ela perguntou assim, Dani, poderíamos pensar nisso como sistema? Anne, podemos sim, mas o que a Fá está trazendo sobre as egrégoras, a gente precisa pensar no sistema, de todo mundo que faz parte desse sistema, desse grupo, mas acrescentando nisso o conceito da energia e principalmente do inconsciente coletivo. Se a gente olhar para uma egrégora, ela está muito mais para o conceito de inconsciente coletivo do que de sistema propriamente. Porque egrégoras são as energias, os pensamentos, as frequências, que é o que a Fá está falando aqui do Covid, que permeiam um sistema. Quando a gente fala de sistema na constelação, tem várias escolas, né, de constelação que entendem diferente. Mas aqui a gente tem que compreender aquela outra esfera, né, que não é simplesmente as pessoas que estão ali ligadas, é algo muito maior. E envolve também o extrafísico, que é isso que a Fá está falando. Tem os grupos aqui, e todos os grupos que a gente forma aqui no físico, no intrafísico, eles têm uma correspondência no extrafísico. Então, a gente vai estar sintonizado, né, nesses amigos positivos, essas coisas que puxam para cima, a gente também vai estar sintonizado com amparadores espirituais. Se a gente está sintonizado com pessoas que estão vibrando negativo, nas amarras, no medo, nos vícios, que a Fá veio falar também, que eles trazem muito no Eneagrama, ela e o Márcio, a gente vai entrar na egrégora dos seres extrafísicos que não estão no superior, que também ainda estão na Terra enrolados com problema financeiro, porque do lado de lá a gente também fica amarrado, gente, com coisa material. Não pensa que aqui só não liberou. Quem enrola com dinheiro aqui, enrola do outro lado também, fica muito difícil evoluir. Às vezes tem que voltar vidas e vidas para ficar recuperando, né, Fá, o que aconteceu lá atrás. Mas é outro assunto. Vai lá, Fá. Só que interessante isso que você falou, né? Porque, claro, dependendo da minha frequência emocional, dependendo do que eu penso, eu vou ter uns. Não existe pensamento sem emoção, tá, Dani? A neurociência já comprova isso. Tudo que a gente pensa, pode ser a coisa mais boba possível, a gente tem uma emoção relacionada com isso. Então, a gente tá o tempo inteiro tendo vibrações emocionais que vão gerar vibrações energéticas. Se eu tô no amor, eu vou ter uma frequência da vibração amorosa. Se eu tô na raiva, no medo, como o medo do Covid, eu vou estar numa outra frequência, né? Numa vibração. E daí não tem jeito. Eu estou trazendo para minha egrégora de casal aquela energia. Automaticamente que você falou, as brechas espirituais e assim por diante, né? Mas o mais importante é a gente entender o seguinte. Cada casal, ainda falando do casal para pensar da família, porque isso tudo funciona também na empresa, funciona em tudo, né, Dani? Isso. Vão aplicando aí, vão pensando nos seus contextos. Todo mundo que vem trabalhar no Instituto Renove diz isso. Depois que eu entrei aqui, eu mudei, eu cresci e eu melhorei. Eu mudei porque eu digo, você vai mudar. Você está numa egrégora firme, né? Liderada por mim e por Márcio. A gente só estuda, empurra as pessoas para frente. Não tem como a pessoa não entrar, trabalhar aqui e não ficar melhor. Aliás, eu preciso contratar vendedores. Mas olha aí, ó. Tenho vaga. Inbox só pra Fá. Tenho vaga. Mas não tem como a pessoa não entrar e ficar melhor. Ela vai se modificar. Porque a nossa egrégora toda é para trabalhar para as pessoas melhorarem, para elas dominarem o ego, as emoções que são, né, que tiram a gente do nosso centro. Mas vamos entender o seguinte, tem um casal. Eu me lembro que eu atendi uma vez uma mulher, né? E o marido tava com... O marido tinha uma empresa. E dentro da empresa, ele aceitou... Olha que interessante. A empresa dele é uma egrégora que influencia toda a família dela. E o marido e a esposa têm uma egrégora, grupo de energias, né? Eles têm essa egrégora dentro da casa. E o marido estava num processo e ele aceitou um cliente, sabe aqueles clientes que vibram muito negativamente, né? Então ele aceitou um cliente para trabalhar era um cliente bom, um potencial, mas o cliente, ele era todo enrolado, como diz a Dani, enrolado com dinheiro, com coisas não honestas, com sexualidade toda do jeito, não vamos julgar, né? Mas fragmentada, não integrada com o amor da família. Toda assim, só para o instintivo e assim por diante.
Quando ele aceita esse cliente nesse processo de entra dentro da vida dele, e claro, ele tinha suas brechas, automaticamente aquele cliente que tinha um poder, que estava dando dinheiro para eles, ele era de uma certa maneira conivente com aquela energia, porque ele, né, tinha que sair com o cliente, tinha que visitar junto com o cliente, tinha que jantar com o cliente, tinha que... Então, ele começa a se influenciar com a egrégora desse cliente. Automaticamente, o que acontece? O cliente tinha, sei lá, 3 relacionamentos ao mesmo tempo, incluindo a esposa, tinha coisas extremamente... O que acontece? O que aconteceu na família? O filho e a filha começaram a adoecer, começa a ter roubo dentro da casa e da empresa, começa a desestruturar e perder outros clientes mais harmônicos, porque dependendo quem você coloca dentro do teu casamento, que é dentro da tua casa, teus amigos, né? Dentro da tua empresa, eu antes de contratar, eu penso e eu tento entender qual é a energia da pessoa. É difícil, vai ser muito difícil, porque eu tenho uma egrégora firme na minha empresa. Então, se eu contrato alguém muito bagunçado emocionalmente, muito... Essa pessoa não consegue ficar dentro da egrégora. Não tem como ela ficar. Porque aqui a gente tem toda uma retidão de algumas coisas que não, quem fica não vai conseguir estar aquilo ali, né? A mesma coisa na minha vida e do Márcio. Não dá para alguém trabalhar na minha casa, por exemplo, que não vão poder entender a egrégora da nossa casa. Não vai poder, né? Aqui na casa eu tenho, inclusive, a hierarquia da casa, quem manda em quê, que eu mando em algumas coisas, o Márcio manda em outras. Eu tenho as regras da casa. Então, dependendo de quem vem trabalhar aqui, precisa saber se está afim de brincar nessa egrégora. Porque vai ter que... Porque não tem como uma pessoa vai trabalhar para mim e para o Márcio, nós somos casados, e eles não... pô, mas ela é muito chata, mas essa coisa... Eu sou católica, eu gosto de acender uma vela para poder... Pro meu anjo da guarda, né? Acredito nas coisas, acendo incenso, ou para mim, toda pessoa que vem aqui entregar do Mercado Livre sai com um chocolatinho, porque eu gosto de dar um doce, um carinho. É o amor em pessoa. Tem regras da casa. Aí, se eu contrato alguém, começa a semana, eu estou contratando outra moça para trabalhar aqui em casa, a pessoa precisa entender, ela não precisa gostar, aceitar, nem fazer aquilo na vida dela. Mas se ela entra na minha relação com o Márcio e ela começa a criticar isso, né, a ficar com raiva de mim do Márcio porque acha que é um exagero, então tu começa dentro da minha egrégora e do Márcio, você só tem 2 alternativas, que essa pessoa não consegue, que a gente tá firme nisso que a gente acredita. Então a tendência dela vai ser sair, né, ou subir frequência. Por isso que, né, ou começar a entender que, que bacana, o cara ficou muito feliz e eu só faço isso para deixar o outro feliz, ele se sentir amado. Eu tenho uma intenção antes de dar o chocolatinho, porque é um bis que custa R$4. Mas, assim, eu tenho uma intenção, dou aquilo com uma intenção, peço para as meninas entregar com essa intenção. Mas se alguém vier trabalhar comigo e fica contra isso, né, ou bate de frente com isso, como dizia o Emerson, e de uma certa maneira não consegue sustentar nessa egrégora. Mas e daí? E daí que a gente passa por várias egrégoras. Eu me lembro que, como eu sou empresária, teve empresas que eu disse eu não consigo trabalhar com essa empresa, porque eu não admirava, tinha uma energia confusa, né? Eu tive situações de empresa que, não, para essa empresa eu não vou vender mais. Eu literalmente fiz isso. Porque não combinava. É mais... né? Dá um resultado financeiro, mas tem um prejuízo emocional, um prejuízo energético, né? Quando você trabalha ou você entra numa egrégora que você não admira, você não consegue. Em algum momento, ou você sai ou você é demitido, mas é difícil a gente entender isso e é difícil a gente bancar isso. É natural, né, Dani? Bom, mas... Posso continuar aqui? Deve, vai. O pessoal tá amando aqui, com certeza. Uma das coisas que a gente tem que entender da egrégora é quem faz parte dela, né? Então,
seja o que for. Eu, por exemplo, fiz um trabalho, uma época, na Casa Lar Luz do Caminho. Então, eu fazia, que é uma casa de crianças que são tiradas de famílias desestruturadas, com maus tratos e assim por diante, né? São colocadas ali para uma casa espírita para ser adotadas por famílias mais estruturadas, né? Então, essas crianças, elas são retiradas de uma família, de uma egrégora extremamente difícil. São crianças tiradas de família que tem estupro, que tem drogas, que as mães utilizam, que tem várias coisas das mais tenebrosas que a gente não acredita e não tem coragem de ver em filme, que deverá saber que tem na vida real. Então, elas vêm de uma egrégora do familiar completamente desestruturada e que, se elas continuarem ali, a tendência delas firmarem seres, né? Porque o meio, se eu não me engano, influencia 20% na personalidade. O Márcio fala bastante disso. E a tendência é essa pessoa completamente ter um futuro bastante desequilibrado, porque ela está inserida numa egrégora confusa. Só que ela é colocada numa casa, em média 1 ano, ela fica ali, e ela vai ser adotada por uma outra egrégora, por uma outra família mais harmônica. Geralmente são famílias com bastante recursos financeiros que adotam. Tinha de tudo, juízes, médicos, pedagoga, psicólogo e assim por diante. Mas, Dani, olha que interessante uma coisa que eu vou falar, que a gente vai falar das emoções. Eu me lembro do Maurício, que é o presidente da casa, falando, e de uma pessoa que trabalhou lá, e ela trabalhou na casa, e eu trabalhei na casa, e a casa tem uma egrégora maravilhosa, mas eu dizia, eu era diretora de captação de recursos, botar dinheiro para dentro da instituição para ela sobreviver. E daí eu dizia assim, não me deixa ver as crianças, não me deixa ver as crianças, porque eu ficava ali vendo as crianças, e aí são lindas, né? Bebês que eram de mães que usavam crack até o dia que ele nascia, então ele nascia com situações e tal, né? Eu disse, não me deixa que eu não quero ver, porque eu não dava conta. Senão o emocional arrebenta e tu não consegue trabalhar para ajudar eles, né? Exatamente, eu projeto, já imagino que vou adotar uns 3 e levar para casa, essas coisas, não dá, né? Então eu não bancava isso, eu dava conta de outra coisa, que era ajudar a estrutura, né? Mas me lembro de uma pessoa que trabalhou lá e ela resolveu adotar, e ela conseguiu adotar, né? Era um menino maiorzinho, de 6, 7 anos, se eu não me engano. Mas o menino, ele era e ela conhecia bastante, assim, mas era um menino que ele veio de uma egrégora muito complicada, complicadíssima. E ele era muito arteiro demais. Era assim, na verdade era mais que arteiro, né? Porque ele tinha 7 anos, ele pegava outros, ele fugia da instituição, fazia umas coisas. Resumindo, quando ela adota, ela traz um indivíduo para dentro do casamento dela. Ela e o marido eram uma egrégora. Ela adota essa criança que vem com as suas emoções, com as suas energias, com seus amparos, seja lá o que for. Ela vem para ali, a vida dela completamente mudou. Ela coloca uma pessoa, claro, desorganizada emocionalmente, por mais que seja uma criança, dentro de uma egrégora, que era ela e o casamento, que tinha uma certa estrutura, por isso a estrutura, né, estruturada. E essa criança entra e ela faz uma bagunça. O casamento dela acabou, ela perdeu o emprego, todas as coisas modificaram. E isso acontece. Quem não faz isso no casamento, contrata uma pessoa para trabalhar e aquela pessoa faz, né, começa a manipular. Eu já contratei pessoas que às vezes tinha situações de querer manipular, ou com o Márcio comigo, ou alguém do casal começa a se relacionar com uma pessoa fora, e daí ela põe uma terceira pessoa na egrégora, e isso começa a mudar totalmente a dinâmica do casal, e tá tudo invisível, mas muda e desestrutura, porque coloca uma outra pessoa naquela egrégora. Com certeza. Né? Deixa eu dar um adendo nisso, Fá, sobre a adoção, porque o pessoal que acompanha aqui
traz muito os casos de adoção, né, gente? Acho importantíssimo a Fá tá falando sobre A isso, minha gente, prima, para vocês entenderem o que que é. Oi, Fá? minha prima ali tá ali, né? Bem-vinda! Entenderem isso de um prisma saudável, que é o quê? Vamos tirar os tabus, né? Vamos tirar as coisas do lodo e do politicamente correto, porque assim, as pessoas que vêm procurar uma constelação para questões de adoção, que é isso que a Fá está falando, quero frisar bem esse caso que aqui sobre egrégoras, né? E quem estuda constelações, isso é muito importante. Vem procurar constelação para caso de adoção, por quê? Porque alguma coisa muito pesada está acontecendo, que nem terapia, psicólogo, que é o que se tenta antes, geralmente resolveu. E aí a gente tem que compreender que essas dinâmicas das egrégoras e das energias, elas existem. A culpa tem culpa, não tem culpado aí. A culpa é da criança, não é. Quer dizer que não pode adotar. Às vezes as pessoas vêm com isso, não tem nada a ver. Tem esse mito, né? Tem umas correntes de constelação hoje em dia que falam, constelação, adoção não é uma coisa legal. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o casal ou o grupo, ou a sua empresa que você faz parte, quando vai receber uma terceira pessoa, estarem muito firmes, que é isso que a Fá está falando, estarem preparados, estarem firmes nos seus propósitos, para que essa energia vença e não a outra se sobreponha e traga uma bagunça, né? Talvez aquele casal tivesse muito tranquilo na sua vidinha confortável, nunca tenha lidado com guerra, tá ali, acha que vai receber com amor, recebe uma paulada, gente, como é que eu vou lidar com isso quando vê foi pro buraco, né? Isso é importante, Dani. A energia do casal precisa estar firme. Se a energia do casal tem brechas, se o casal... Vamos já falar das brechas, né? É isso Mas aí. a energia do casal... meu Deus, já são 10 para 7. Ó, Meu Deus! A energia do casal precisa estar firme. Gente, eu dei esse exemplo, mas tem um exemplo super positivo. Eu conheço mesmo uma pessoa maravilhosa, um casal delícia. Eles têm 2 meninas. E eles adotaram um menino que veio também de uma família assim por diante. Esse menino trouxe tanta luz para a egrégora deles, trouxe tanta alegria. Ela é maravilhosa, ela até curtiu, não sei se ela tá aí, ela até curtiu a gente quando, acho que ela te conhece e me conhece. Eles adotaram, trouxe mais amor para o casal, trouxe mais alegria para as 2 filhas. O menino é extremamente alegre e adotado com 4, 5 anos. Essa é uma questão só para a gente entender da adoção que entra. Mas não é qualquer pessoa que entra, né? Isso. Olha uma coisa importante para o casal. Se eu sou casada com o Márcio, por exemplo, ou tem vários casais que a gente atendeu onde o marido é tão apegado à família dele. Imagine que o marido é apegado à família dele de base e ele conta todas as coisas que ele tem com a mulher dele para a mãe dele, conta todas as coisas para o pai dele, para a irmã dele. Ele traz a família dele para dentro da egrégora familiar dele. Não tem como não influenciar, porque a mãe vai julgar a mulher dele, o pai vai criticar a forma que ele faz, ou sei lá o quê. Pode apoiar, mas vai ter julgamento. E tá criando cordão, né, Fá? Tá criando um rolo entre a mãe e a mulher se enrolando no meio das 2, né? Exatamente. Imagine se eu visitar minha sogrinha, entrou aqui, mas eu não sei se ela tá aí ainda, eu vi ela entrando. Ela disse um beijo pra gente. Mas imagine se eu vou na minha sogrinha e fico, de uma certa maneira, abrindo, falando só coisas do Márcio, ou coisas que são delicadas, ou coisas que são... Eu tô trazendo ela para dentro. Claro que tem coisas que são positivas, que a gente tem que comentar. Ou na minha família, né? Vou colocar coisas lá. O que eu vou ouvir vai influenciar. E se eu não tenho uma relação firme, né? Automaticamente eu tô abrindo brechas na minha egrégora de casal. Bom, então a gente falou assim, um casal é uma egrégora, uma família inteira, uma casa é uma egrégora. E cada um visita várias egrégoras diferentes e influencia essa relação e essa família. Se as egrégoras que eles estão participando colocam eles para cima, né? Melhora, ajuda a evoluir, eles trazem coisas importantes, né? A minha sogrinha tá ali, ó. Agora que eu vi, eu tinha visto esse comentário. Parabéns, é muito bom que faz, parabéns. É maravilhosa essa mulher. Por isso ela é uma mulher inspiradora nesse março aqui para vocês também. Eu te amo. Amo muito ela. Então, o que acontece?
eu automaticamente, né, se a gente participa de egrégoras diferentes, a gente está influenciando o nosso casamento, né? Agora, tem egrégoras que puxam as pessoas para baixo e tem egrégoras que levam a pessoa para cima. Quantas vezes você ouviu, pô, aquela pessoa entrou na religião X lá e a religião melhorou, tá trabalhando, tá ganhando dinheiro, porque aquela é uma religião talvez grande, a pessoa se identificou com aquela identificação e aquela igreja, aquela egrégora puxa para cima. Mas vai que você entra numa igreja que, sei lá, o líder daquela igreja é todo bagunçado, fala uma coisa e faz outra, e daí o grupo é confuso. Opa, você tá, às vezes você evoluía muito mais sozinho do que aquela experiência que você está tendo. Por isso que é importante a gente ter consciência de que a egrégora a gente faz parte, porque a gente está influenciando o nosso casamento para bem ou para o mal, né? Principalmente se tu não tens autoestima e poder pessoal, que é o que eu falo no meu canal. Se tu não tem autoestima, tu não tem poder pessoal, tu te influencia com qualquer coisa. Com o olhar do outro, com o julgamento do outro, com a crítica do outro. E daí ferrou ladeira abaixo. Mas vamos lá. Mas vamos falar rapidamente. Bom, líderes de egrégora. A gente tem que entender que, ó, eu tenho uma empresa. Eu e meu marido somos líderes da nossa egrégora. Então, eu digo, se você está trabalhando comigo e você não está curtindo o que está, ou as regras, ou aquilo que a gente mudou, ou o planejamento, fala. É melhor do que falar, do que tu ficar contra isso, porque tu não vai conseguir prosperar, tu não vai conseguir, porque você está contra a egrégora. Mas imagine que você faz parte, né? Ou que você entra para trabalhar numa empresa que é uma empresa não honesta, ou que você... né, uma pessoa que muda de emprego, ele vai influenciar e vai influenciar o seu casamento. Quantas pessoas, olha, falando de egrégora e de casamento, né? Eu atendi uma vez um rapaz que eu adoro ele, adoro, tenho um carinho muito grande. E ele tinha uma vida toda estruturada, um emprego bem legal, um casamento super legal, filha, tá. Daí ele saiu daquele casamento, se envolveu com uma outra pessoa. E essa pessoa, a gente diz que é da pá virada. Pessoa da pá virada. Ela tinha umas coisas assim bem complicadas. A vida dele foi por água abaixo. Ele perde emprego, ele perde família, ele perde toda a prosperidade, ele fica envolvido, né? Mas eu também já atendi pessoas que tinha um casamento onde um dava menos que o outro. Lembra que o Dimas dizia, Dani? O Dimas dizia que só existe uma relação que é desequilibrada que dá certo. O que é relação desequilibrada? Um dá mais que o outro, né? Se eu der muito mais coisa para o Márcio do que ele dá para mim, sei lá, for gentil, e ele não der, eu tô dando mais do que recebendo. Então, tá desequilibrado. Puxa para baixo. Tu lembra disso? Eu não sei se ele falava na tua turma, mas ele falava que a relação desequilibrada que dá certo e que funciona é a relação de pai para filho, que pai deu vida, sim. Pai para filho e professores. Que o Bert Hellinger falava isso também. Porque pai e mãe, né? Mãe, minha mãe deu a vida, meu pai deu a vida. Eu tenho que ser grata com isso, porque eu não tenho como devolver isso, né? Ou na mesma frequência. Mas quando tu é casado, quando tu tá numa empresa, a empresa tem que dar aquilo que é de direito dela e o colaborador tem que dar aquilo. É aquilo que você fala na constelação, que é o equilíbrio. Tu tem que ter equilíbrio no dar e o receber. Se você tem um casamento onde você dá mais que seu marido, ou seu marido dá no contexto, né? Tipo, você contribui mais para a relação subir do que, né? Ou ele contribui mais e você só reclama, não faz nada para evoluir, puxa para baixo, critica tudo que ele faz. Opa, a relação é desequilibrada. Um tá dando mais coisas legais do que o outro na relação. Automaticamente vai influenciar nessa egrégora familiar, né? Então, bom, é isso, né? Uma coisa bem importante, Dani, que a gente falou e que a gente tem que frisar isso aqui. Muitos casais
eles fazem uma coisa que se brigam na frente dos filhos, começa a colocar todos os problemas para os filhos verem ou saberem, começam a querer que os filhos ajudem eles a resolver os problemas de adultos, e isso é muito complicador. Criança mesmo tem que brincar, tem que aprender coisas, não salvar pai e mãe. E muitas crianças fazem isso. E muitos pais colocam filhos para dormir no meio deles. Se eu e o Márcio formamos uma egrégora, eu não tenho filhos, né? Mas se eu e o Márcio formamos uma egrégora, eu tenho um grupo de energia. Tudo que eu penso, eu estou trocando energias com o mental do Márcio na nossa cama. Tudo que eu sinto, estou trocando. Nós temos energia sexual, nós estamos trocando energia sexual na cama, de uma certa maneira, mesmo quando não está tendo ato, né? Se eu ponho uma criança no meio disso, essa criança está totalmente ligada às trocas energéticas que a gente faz. Essa criança, imagine que eu vá dormir, Márcio, a gente tenta resolver todas as nossas coisas para nunca acontecer isso, mas que muitos casais fazem isso, que vai dormir com raiva, julgando, desconfiada. Então, imagine que eu tô com raiva do outro. Mas esse cabra, filho da mãe, sempre dorme até mais tarde, ou chega tarde para dormir, fica naquela crítica. Essa criança tá no meio desse mental. Essa criança está recebendo toda essa influência dessa egrégora que está cheio de brechas. Imagine que eu tenho sentimentos confusos e contrários com meu marido ou com a minha mulher. Essa criança está no meio sendo influenciada por essa egrégora. Imagine que a sexualidade está bagunçada e assim por diante. Então, essa criança está no meio. Por isso que é muito importante, assim, porque as crianças elas vão sofrer influência disso. E, às vezes, a influência não é tão positiva quanto ela dá conta. Porque tu dá conta com o teu marido, uma briga e depois um amor aqui. Mas essa criança está ali no meio. Então, eu digo que muitos adultos, muitos pais fazem isso para fugir, às vezes, da relação. Se eu coloco aqui, não estou afim de tal coisa. Ou para, né? Então, isso eu acho que é bastante... Ou a criança assistindo, né? Como a gente vê as bagunças, as brigas, o alcoolismo, as drogas. Nós temos que encerrar agora, Dani, ou dá para falar mais alguma coisa? Olha, o Instagram tem deixado ir um pouco mais, então vamos indo. Eu também estou preocupada de tu poder falar do teu trabalho, falar do Casal Eneagrama, falar do que tu e Márcio fazem. Então, talvez para a gente não correr o risco de cair, de repente vai linkando com isso, vai linkando com o que com o Casal Eneagrama. Enquanto eu comento aqui o que tu falou, a Fran falou, gente, minha irmã mais nova dormiu no meio da minha mãe e meu padrasto até os 15 anos. Pensa, gente. E a Tânia dizendo que tá amando saber de tudo isso. É realmente, né, Fran? A Fran tá lá no curso de constelação e tá descobrindo. Então, Fran, aproveita a conversa da Fá e vai entendendo um monte de coisa que tá no meio disso tudo, desse sistema aí, né? Mais uma dinâmica invisível. Quanta coisa nesses fios de energia aí não afeta na vida adulta. Ó, Fran, não dá. Gente, façam perguntas aí que no final eu posso colocar, né? Posso responder também. Mas olha, não dá pra gente dizer que dormiu no meio, a criança vai ser isso, ou vai ser... Isso, ótimo, Fá. Ou ótimo vai ser... Isso. Eu já atendi de tudo. Quando eu atendia mesmo, né? Desde, sei lá, se a criança ter uma identificação tão grande com a mãe, e daí a gente sabe, a gente é terapeuta corporal haitiana, é outra live que eu e a Dani vamos fazer. E a gente fala das influências das fases. Dependendo da fase da criança, fase da amamentação, fase do controle dos esfíncteres, fase da adolescência, dormir no meio de pai e mãe, cada uma vai influenciar uma coisa. Sem contar que vai dar uma oralidade imensa, e não tem jeito. Essa criança ou essa adolescente, na hora dela se relacionar, isso tudo vai influenciar completamente. Ela nunca mais... ela vai fazer um monte de terapia, pode resolver, obviamente, né? Mas ela vai ter que economizar para fazer terapia, porque vai projetar na relação. E vai ter reflexos energéticos, né, Fá? São reflexos corporais. Que a terapia, só de falar, ela não resolve. Às vezes até pior, porque aí se tem oralidade, só fala e não tá mexendo em nada, né, Fá? Dependendo do caso.
Mas são reflexos que ficam, gente. A nossa construção da personalidade, ela é aqui no músculo, no corpo. Eu sempre falo isso aqui, deixo isso muito claro. As energias que a gente emana nelas vêm da nossa camada muscular. Então, se tem coisas estruturais ali, principalmente até os 7 anos, que na estrutura da egrégora, onde a família não teve uma estrutura, ou essa estrutura estava bagunçada, porque uma coisa são os vais e vens do desalinhamentos do dia a dia que se resolvem. Mas quando a estrutura está fora do lugar, isso realmente são as questões que vão influenciar na vida adulta depois, por ter ficado uma matriz energética toda, sem toda a vitalidade que poderia ter, né, Fá? A Elisângela falou aqui que o Instagram deixa até 4 horas, Fá. Mas se deixar, a gente vai até amanhã de manhã, as duas aqui, cara. Porque, ô, Elisângela. A Sandra fofa, agora uma super terapeuta que faz leitura corporal maravilhosa. Que bom. Não, eu sei que as minhas lives, esses dias eu fiz uma live com a Dani Fus, do Fus, lá, que é a Dani Venâncio, durou 3 horas e meia. Mas eu não sabia se é determinado Instagram, assim, né? Mas a gente tem que equilibrar aqui, porque tem os maridos, né? Senão a gente vai tirar a energia deles aqui e vai desequilibrar o nosso casal. De noite, né? Acho que, exatamente, marido e mulher contribuem bastante. Não, mas a gente vai acabar logo. Agora, falando disso, Dani, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa. Eu vou falar da energia da casa, como egrégora, né? E vou falar agora da intimidade emocional. Isso, esse tema é ótimo. Da intimidade emocional e como ela influencia. Eu vejo eu com um monte de escritinho ali. Ó, eu não sei como usar escritinho. Ó, o que acontece? Olha pra gente entender, né? Se eu tô dormindo com meu marido ou se eu tô no processo, assim, de uma relação conturbada, né? Se os casais estão brigando muito e aquela pessoa tá dormindo junto e fica um criticando, vamos pensar nas emoções do Enneagrama. Raiva, tá no orgulho ferido, tá na raiva, orgulho, tá na vaidade, tá na inveja, tá se comparando demais porque o marido tá muito alegre com o emprego novo, ou a esposa tá de uma certa maneira, né, o marido tá com muitos ciúmes porque ela tem uma história lá e assim por diante, ou tá na avareza, não fala, não se conversa, não se abre muito, e a outra pessoa se sente muito sozinha, ou tá no medo, tá desconfiada de tudo. Isso é muito comum no casal, né? A pessoa tá no medo, tá com medo de alguma coisa e começa a desconfiar do outro e começa a projetar, né? Então ele deve estar com outra. Não, então ela que agora tá indo muito na família dela e a mãe dela e não sei o que, então começa a projeção. Ou tá na gula por muitos prazeres e deixa a outra pessoa insegura, tá na luxúria, que é muito poder e trabalha demais e não sei o quê. E em casa a pessoa se sente insegura, né? O cônjuge. Ou tá na indolência, larga a vida, não faz nada para melhorar o casal e assim por diante. Bom, essas emoções, nós vivemos elas o tempo inteiro. E quando a gente não dá conta delas, eu digo isso no nosso curso Evoluindo a 2, a gente projeta no outro. Se eu não reconheço que eu tô com medo, como eu falei para vocês do Covid, eu começo a achar que o negócio tá feio, que eu vou morrer, né? Se eu não reconheço que eu tô na raiva, se eu não reconheço as minhas coisas, eu vou projetar. Várias vezes eu já fiz isso, tem que voltar. Tem que ser humilde para reconhecer que é tu que tá projetando isso, né, no outro. Bom, mas geralmente quando a gente sente todas essas emoções que são distorcidas e confusas e faz a gente perder a nossa consciência, o que a gente faz no casal? Nós projetamos e brigamos. E as brigas do casal, geralmente os casais, por terem muita intimidade, né? Os casais, por terem muita intimidade... Ai, não sei como faz. Fiz errado. Saiu da câmera, acho que virou a câmera pro lado dos teus livros. Ai, Jesus! Volta, Fabrício, pelo amor de Deus. Não sabia que dava pra sair. Não sabia que dava Nem eu. Aprendendo aqui. É que a gente vai botando, enfiando o dedinho em tudo quanto é lugar, né? Porque só vai ver, a gente não sabe o que faz. Tem um monte de botão. Mas imagine os casais se brigando. A intimidade faz com que a gente passe do limite com o outro. Diz coisas que magoa,
diz coisas que sacaneia o outro, diz coisas que invalida o outro, a gente diz coisas que quebra as pernas do outro, desempodera o outro, né? Então, os casais, quando eles começam a brigar, começam muito a dizer coisas que mexem na egrégora do casal. Imagina se eu tô toda hora dizendo, mas também teu pai é um poia que não faz nada, mas também a tua mãe é uma faladeira que não sei o quê, mas também tu não vale um ovo, como diz aqui em Florianópolis. Se eu tô dizendo... E geralmente o casal se conhece muito, enfia o dedo lá na coisa dolorida, na ferida do outro. Se eu faço isso, eu tenho brecha no casal, não tenho a menor dúvida que eu tô abrindo brecha, mas eu automaticamente crio energias contrárias contra a minha própria egrégora. Eu abro brecha. E aí começa a acontecer as confusões no casal e cada vez que eu brigo mais, cada vez eu vou ter mais situações. O que é intimidade emocional? Sabe que intimidade emocional aprendi com o Dimas, né? Maravilhoso. Porque eu fiz muita supervisão com ele, eu fiz outros cursos com ele. E ele tinha uma coisa que ele falava muito, e atendia casais. Tive a oportunidade de ver ele atendendo alguns casais, foi maravilhoso. A intimidade emocional, Dani, nada mais é do que quando a gente tá... Geralmente os casais, quando estão brigando, eles tendem a fazer isso, apontar o dedo. Porque tu és isso, daí a outra pessoa diz assim, mas tu és aquilo. Quando eu acuso, tem uma outra pessoa que vai se defender. E daí a pessoa também se defende acusando. É um acusar o outro. Ou às vezes um se cala, dependendo da energia e tal, né? Ou da frequência do outro. Mas geralmente é um acusando o outro. O que é intimidade emocional? Intimidade emocional é quando eu abro o que eu sinto para o outro. Quando eu abro o meu coração. Tipo assim, sei lá. A outra pessoa tá fazendo uma sacanagem no casamento, né? Vamos supor que o marido atrasa demais. E a mulher fica muito braba porque ele sempre atrasa, ele chega atrasado, ele promete e não cumpre e assim por diante. Ela diz, você é um desorganizado, você é mentiroso, você não tudo que combina não cumpre, não tá nem aí pra nossa família. Geralmente é isso que a outra pessoa vai acusar, né? A intimidade emocional nada mais é ela reconhecer o que ela sente com esses atrasos. Porque a gente não tem como mudar. Às vezes essa pessoa não vai mudar nunca. Porque ela tem dificuldade com o horário, ela tem dificuldade da personalidade dela. Então, o que é isso? O que eu sinto quando uma pessoa se atrasa comigo? Qual é a minha emoção? Eu sinto raiva porque minha mãe cobrava que eu tinha que chegar no horário. Não, eu sinto medo porque parece que a pessoa não vai chegar e eu vou ser abandonada. Não, eu sinto vergonha porque a pessoa não é... O que você sente? Isso precisa passar para o outro. Olha, eu entendo que você tem um problema com atraso, mas quando você se atrasa, eu me sinto desconsiderada, eu me sinto sozinha, eu tenho um pouco... Parece que eu estou, de uma certa maneira, e assim por diante. Eu preciso dizer o que eu sinto, mas não culpabilizando e cobrando. Por isso a intimidade emocional, ela puxa a tua egrégora para cima do teu casamento. Ela mexe na energia do casal. Porque eu saio... No último curso que a gente deu, que foi lindo, eram 35 casais, transformamos... Nós não, né? Mas o programa transformou os casais mesmo. Eu me lembro que uma das tarefas era essa, né? Fazer intimidade emocional e parar de reclamar uma semana, assim. E foi muito engraçado que foi um casal e naquele casal a mulher passou uma semana sem reclamar e ele chegava em casa e reclamava de umas coisas porque eles estavam no hábito. Se tu começa a reclamar, é o hábito do casal de um reclamar o outro. E ela estava fazendo o testezinho que a gente tinha dado, que era o desafio daquela semana. Daí ele, na sessão seguinte, ele disse assim, eu acho que achei tão bonitinho, porque ele foi tão fofo, assim, ele disse... Fá, eu tô muito envergonhada, porque eu cheguei todos os dias, eu reclamava, e ela fazia, e ela não reclamava igual aquilo que a gente sempre fazia. Ela fez um exercício bem legal e se manteve firme e trazia outras questões para desviar daquilo.
E no final eu digo, poxa, eu pensava que só ela reclamava, mas eu reclamo também, né? E daí ele se abriu e disse, olha, eu me senti muito mais amado sem a reclamação dela, eu me senti envergonhado, ele foi pro eu. Isso é intimidade emocional. E ele falou para ela, foi lindo. Mas, claro, quando resolve fazer isso, por isso que eu digo no nosso curso que quando uma pessoa do casal evolui, ela puxa o outro para cima. Entendeu? Porque essa mulher, o que ela faz? Ela não tem como mudar ele. Mas quando ela para de reclamar, ou ela muda esse tom da reclamação, ela melhora e evolui e ele quer vir junto. Por isso que a gente disse que a dupla evolutiva, as pessoas elas vão em frequências diferentes. Me lembro que isso é muito bacana. A gente não evolui junto. Tem hora que eu tô muito mais... o Márcio tá muito mais maduro que eu, numas coisas aqui. Sábado agora, eu perguntei para ele, eu falei tal coisa, e a gente tava no almoço conversando, e ele falou assim, isso aqui tu precisa despertar. Opa, amor, o que tu quer chamar de despertar se eu já despertei isso? E ele fala, despertar da consciência, isso, pô, a coisa mais linda, ele tá muito aqui nisso. Mas nas relações, eu tô muito mais aqui que ele. A gente evolui de forma diferente nas relações, na minha liderança, na empresa, eu tô aqui e ele tá mais aqui. Na sabedoria, não... Porque eu sou mais intensa, então eu vou ter mais descontrole emocional do que ele. Eu tô mais aqui, ele tá mais aqui. Mas o exemplo dele e o meu exemplo nas coisas diferentes, a gente vai subindo e vai elevando a frequência e a egrégora do casal. Todo mundo se identificando aqui, Fá. Pessoal adorando. Pra aparecer minha carinha... Tu estás vendo eu no meio das escritas ali? Não. Eu baixei um pouco. Eu vi que dá para pegar as falas, os comentários e baixar um pouquinho, assim. Ah, tá. Nem vou mexer mais ali que vai aparecer tudo. Vai aparecer os livros de novo. Gente, esse é o trabalho do Marcos da Fabrício, entre tantas outras coisas. Fala do Instagram lá de vocês. Gente, por favor, sigam o Casal Enneagrama. Nós vamos ter... dá para eu escrever aqui? Eu acho que dá. Dá sim, aham. Quem conhece pode escrever para mim, né? Eu vou botar aí. Eu escrevo aqui, Fá. Quer que eu escreva? @Casal Enneagrama, né? @Casal Enneagrama. E quem quer conhecer sobre personalidade, sobre o seu ego, é o Márcio Schultz Enneagrama. Márcio Schultz, alemão. SCHULTZ, Enneagrama. Ô, Dani, que tal a gente dar para as pessoas que estão na live um teste novo de Enneagrama que a gente fez? Boa, Fá! Que é muito legal. É Márcio Schultz Enneagrama. Eu esqueci, eu tô escrevendo aqui de novo. Mas se botar Márcio Schultz já vai dar só nele. Não, tem um professor de yoga que também é Márcio Schultz. Então, ó. Isso aí, obrigada, Vanessa. Me ajudou a corrigir aqui. Boa. E a gente pode dar, se tu quiseres, eu posso dar o teste do Enneagrama que o Márcio desenvolveu com uma psicóloga, Neuza, maravilhosa, de São Paulo. Muito bom. E a gente tem como dar... Eu posso botar um link, eu vou pedir para alguém da minha equipe te mandar, assim, mas eu coloco o link para ti, se tu quiser botar lá que é muito legal para as pessoas preencherem, descobrir a sua tríade do Enneagrama. Por quê? Se eu não me conheço, eu não sei das minhas brechas, eu não sei da minha personalidade, eu vou projetar no meu marido e eu vou bichar a nossa egrégora. É basicamente isso. Mais ou menos assim. Agora, se eu me conheço, eu evoluo, eu sei que eu tô sendo a chata da relação, que eu tô cobrando isso, o que eu faço? Eu cresço, evoluo e puxo meu marido para cima. Por isso a gente entrega aquilo que a gente falou, né, Dani? Que é como uma mulher pode puxar para cima. Porque todo o nosso curso de casal, 75% são as mulheres que buscam evoluir primeiro. 25% são homens. Não importa, não é que a mulher é melhor ou pior, mas geralmente as matriarcas gostam de cuidar da família e assim por diante. Então, se você faz um curso, se faz o curso da Dani, se faz constelação, se você evolui... não,
mas eu nem vou fazer porque meu marido não gosta dessas coisas, não muda nada. Faça você. Vai mudar. Você busca primeiro. Ah, não, mas a minha mulher nem quer saber disso. Desânimo. Se você evolui, você muda, você sobe, você puxa o outro para cima. E geralmente o outro vai. Claro, tem gente que não vai e às vezes é aí que a relação talvez tá definida. Mas você fez a sua parte. Exato, Fá. Ou você veio e o seu marido ou sua esposa não veio. Ficou lá e tá muito desequilibrado isso. Mas você diz assim, olha, esse pouquinho que ela me dá, ou ele me dá, me contribui muito. E eu sou feliz com isso e eu tô satisfeito. Pronto, tá decidido. Mas o que não dá é tu ficar aqui criticando o outro, que o outro não vem, que o outro não evolui, que o outro não amadurece. Daí realmente desequilibra, né? Mas eu acho que é isso, Dani. Eu tinha preparado aqui, né, de atitudes práticas só para finalizar. Posso falar? Lógico, claro. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar para a egrégora do casal, a egrégora da família, o ponto-chave é estar nas nossas escolhas. Tudo que você pensa é uma escolha que você faz toda hora. Tudo que você pensa vai ter um sentimento, uma emoção, é uma escolha. Os amigos que você faz é uma escolha. Eu já tive amigos que há 20 anos atrás que a gente se relacionou e que assim que eles chegaram na nossa... que eu me relacionei, eu e o Márcio começamos a atrapalhar, brigar. E a gente não brigava. Assim, só tem uma coisa muito importante pra gente discutir. E então, eu trouxe um casal que mexeu na egrégora. Tipo, opa! Né? O Emerson que ajudou ainda a ver isso. A gente precisa fazer escolhas e preservar. Às vezes a gente fica assim e só se afastar de determinadas pessoas já briga menos. Só se afastar de determinados hábitos, briga menos. Né? Só ali a tua egrégora muda. Então, cuidar para fazer escolhas, né? Saber que egrégora você está entrando e saber se você banca, porque dependendo da egrégora que você escolhe, né? Que você vai passar agora, você vai trazer coisas para tua relação e para tua família e você pode prejudicar ou ajudar. Então, eu acho que a gente precisa fazer escolhas positivas, sensatas, mas que constrói a egrégora do casal e a egrégora da família. Senão, tu tem que ser adulto e responsável. Se envolveu numa egrégora bichada, vai trazer problema para dentro de casa, para a relação. E às vezes a relação acaba. Mas, poxa, foi você que sem querer ou querendo, né? Com intenções, acaba trazendo ou pessoas ou uma história. Então, a gente precisa ser consciente com isso. A gente precisa ser consciente que... mas o meu marido, então, que só vai para egrégoras ruins. Então, veja qual é a egrégora que você pode, né? Seja sedutora, convidar ele. Usa o poder feminino, né, Fá? Usa a tua intuição, né? Somos seres manipuladores, manipula para o bem, isso, né? Vende a ideia de outras egrégoras. Mas ele não gosta da minha religião, gosta de outra. Ele tem outras coisas que pode ir. Mas você, será que você não está em egrégoras que são egrégora? Tem gente que está em egrégora, tem mulher que está em egrégora, que é só para falar mal dos maridos. Poxa! Sim. Como que isso vai ser positivo para tua relação, né? Ou julgamento, ou... e assim por diante. Mas isso a gente vê depois. Ou faça curso de constelações, faça o curso da Dani. E de Eneagrama, e da Fabrícia, e do Márcio, para evoluir, gente, é agregar, é colocar outro sistema no relacionamento, né? Ir onde tem coisa boa e poder puxar para sua vida coisa boa. É o que a Fá estava falando. Às vezes a mulher tenta pelo convencimento verbal, né, Fá? Porque o cara tem que acreditar no que você está estudando e às vezes só vai encher o saco porque você está apaixonado por aquele conhecimento, ainda mais quando entra em contato. Mas à medida que você absorve aquilo, essa energia passa a fazer parte da casa, que é o que a Fabrícia está falando. Outros seres extrafísicos também estão na companhia de vocês. Outras vibrações estão permeando a rotina, o dia a dia. E é ali que a gente lança uma gota de luz na vida de quem está convivendo com a gente. A gente elevando, o outro se eleva também, ainda mais quando a gente tem a intenção, como o Márcio e a Fabrícia têm o curso de ser um casal evolutivo.
e entender o casamento como uma parceria evolutiva. Hoje em dia, mulheres têm liberdade de expressão, de ir e vir e de separar o tá casado, coisa que não existia antigamente por causa da falta de autonomia econômica. A gente já falou disso há muito tempo. Era bom lá, mas hoje em dia é bom de outra forma, porque tem a escolha. E tendo a escolha, se é para estar junto, é para estar junto, evoluindo, crescendo no amor, na paz, na alegria. Dificuldades sempre vão existir. Mas quando a gente tem esse elo de confiança e a gente se apoia mutuamente para sempre estar no bom, no positivo, no próspero, vai ser muito mais fácil a gente vencer as outras coisas ruins que se atravessam, as fases, as doenças, né, Fá? Com confiança, com apoio mútuo e sempre entendendo que o casal está indo para frente, para cima e que um não vai deixar o outro se puxar para baixo. E é ali que a gente pode vencer, né, as fases ruins e conseguir sempre melhorar. E entrar numa outra espiral, né, Fá? Maravilhoso. Fabrício, assim, ó, meu Deus do céu, que presente te ter aqui hoje. Há muito tempo a gente queria, né, fazer alguma coisa juntas. Quando estava ainda no sul, teve que vir eu para outro ponto do planeta para a gente conseguir fazer alguma coisa nessa pandemia. Isso é o bom, né? A gente poder estar sintonizado aqui, conversando, todo mundo mais em casa, porque tu viajava que nem uma louca, vocês dois, e eu também, né? O casal Enneagrama para cima e para baixo, e eu também indo para tudo que é lugar. E ficava mais difícil encontrar um ponto. Agora que tá todo mundo na internet, não tem como não linkar. Não, a gente muito sempre feliz. Viajou muito. A gente sempre ou se encontrava em cursos, né? E as poucas vezes que tu vinha para Floripa, ou algumas vezes, daí a gente se via, mas sempre em egrégoras bacanas. Exatamente. Sempre. Eu sei que onde eu chego e tá a Fabrício em algum lugar, eu penso, tô em casa, que é a minha galera, que a gente se entende. E muitas vezes umas bem esquisitas, né? Fala que ninguém entenderia, talvez. Por aqui, em outros lugares, né? Mas é isso que é o bom. A gente vai abrindo pontes para quem vem com a gente, né, Fá? A gente vai deixando um rastro aí de dicas e pistas aonde tem essa linguagem que é energética, mas que não é vaga, é algo totalmente prático que a gente aplica na nossa vida. A gente não precisa ir para o Tibete ficar meditando para ficar bem. Tá dentro da nossa casa, nosso coração é do nosso corpo, acima de qualquer coisa, né, Fá? Exatamente, exatamente. Essa é uma live que a gente precisa depois fazer, né? Falar do nosso corpo. Boa! Adorei! Do nosso corpo e precisamos entender isso. Porque se a gente não se entende, acha que o problema está com o outro, a gente está na situação de vítima e toda vítima não cresce porque tem sempre um algoz. Então a gente precisa pegar... quem quiser informações, eu vou começar agora a fazer vários vídeos para o meu canal de autoestima e poder pessoal. Muito Quem bom, quiser gente. Sobre Enneagrama, o Márcio vai fazer uma formação agora em analista de Enneagrama e daí ele é fera. E do casal Enneagrama, vamos ter 3 cursos esse ano que a gente vai disponibilizar para compra que ainda não tá. O Evoluindo a 2, uma DR infalível e o Conversa Casal. Nossa, então, que mais, gente? E vai ter um presente, legais, né, Fá, que vocês vão me mandar depois, vou botar no link aqui dessa live. Na descrição. Sim, o teste eu vou mandar para ti. Com certeza eu vou mandar, porque eu te mando pelo WhatsApp, daí você... Eu boto aqui na descrição pra galera. Fá, maravilha estar aqui contigo, feliz demais, gente. Ó, sintam a energia, não precisa nem falar, né? O pessoal tá animando aí. É só coisa boa, a gente tá aqui pra isso. Cola na gente, né, Fá? Muito rico, gratidão maravilhosa. Então, o pessoal te achando divertida, sensacional. É isso aí, essa energia que a gente quer, porque a gente tem que encontrar energias melhores do que ficar só nessa sopa de confusão do caos do inconsciente coletivo, né, Fá? Tem que ser alegre. Ô, Dani, agora eu tô me lembrando que um dia a Dani veio tomar um café comigo lá aqui em Floripa e eu tava com mais uma outra pessoa e aquele dia ia ter uma entrevista na TV Floripa aqui com a Rose, uma fofa. E daí a Dani chegou e disse, Dani, vamos fazer entrevista na TV junto. Foi a Dani e a Rose. A Dani já fez a entrevista na televisão aquele dia mesmo, né? Mas a Dani é poderosíssima. Eu saí de casa de manhã para ir tomar um café com a Fabrício, porque eu tinha que dar aula na formação de constelação de noite. Fui fazer... Não, a gente tomou o café, foi almoçar juntas, fez a unha, apresentou uma amiga, essa amiguinha deu uma entrevista na TV, a Fabrício me levou para o estúdio de TV, acabou todo mundo dando entrevista junto e eu fui direto para dar aula, porque eu já estava atrasada. Exatamente. Era o único dia que a gente podia se
Dani, vamos pro salão, vamos pra entrevista, vamos com isso. E assim a gente faz a nossa festa, né? Fala, um dia que vai ser um dia comum, é uma alegria sem tamanho, a gente inventa, se diverte, conhece gente. E que vocês façam isso na vida de vocês, gente. É mais simples do que parece. Energia boa leva a coisa boa e a gente tá sempre animada, sempre se divertindo. Só um Covid mesmo para botar de cama e 2 dias e vamos embora de novo, né, Fá? Eu digo que a minha depressão só aguenta 2 dias. Foi os 2 dias do Covid. Eu só fico deprimida por 2 dias. Mas daí começou intensa, o negócio vai assim, né? Daí depois eu saio daquele negócio como uma fênix. Mas, né? Nós duas somos duas tipo 2, né, Dani? Pra você entender o que é amorosidade, o que é alegria, o que é pensar no positivo. Competência! Exatamente. Temos poder pessoal, né? Temos sentimento de capacidade, mas temos orgulho também. Não vamos pisar no calo da gente. Não pisa, né? É isso aí. Maravilha, Fá. Obrigada de coração. Gente, sigam lá, Fá. Sigam o Márcio, que é um baita de um cara em Eneagrama. Olha, se vocês já ouviram falar ou tem curiosidade de Eneagrama, vai lá. Ele é o cara no Brasil inteiro. Vai dar um show para vocês de ensinamentos. Tem o casal Eneagrama deles agora ali no online. Tudo que eles fazem eu recomendo de olhos fechados. Então, vão lá e aproveitem isso. Isso, aqui. Esse é o da Fá, onde ela tá. Clica ali em cima do nome. E depois tem os outros 2. Eles têm um canal no YouTube, tem o Chá com a Fá. Vocês vão entrar lá e vão ver. Só tem coisa boa. Tem várias lives bem legais que vale a pena para o casal. Tem várias lives que são cursos lá, que vale a pena assistir. Olha só. Então, não dá para reclamar mais de energia ruim, né, Fá? Informação construtiva não falta. Então tá, minha querida. E vale um beijo enorme para ti. Vale a pena viver feliz no casamento. Dani, isso aí. Eu te amo, adoro. Eu também, queridona. Adorei teu livro, falta eu terminar. Obrigada. Mas achei maravilhoso, com muito conteúdo, muita sabedoria, muito carinho, muita preocupação que eu compartilho contigo, né? Porque que a gente realmente... Vocês têm que... Aliás, eu quero comprar para dar para uma amiga, tu tens que me mandar o link, eu saber como tá bom, eu comprar. E é muito importante isso. A gente realmente precisa de relações mais harmônicas, o planeta precisa, a gente vai adoecer menos e as crianças vão fazer um futuro melhor com uma família mais harmônica. É isso aí. Vou deixar aqui para quem quer o livro. É só botar Conexões Invisíveis na Amazon. Vai aparecer lá, só tem esse nome com esse livro. Entra na amazon.com.br, Conexões Invisíveis, tá lá. Perfeito. Eu vou comprar e vou dar de presente, eu tenho certeza. É a Cris, que trabalha com constelações, eu sei que ela vai amar. Show de bola. Beijo, Fá. Obrigada por estar aqui. Obrigada a todo mundo, pessoal. Show de amor e alegria para vocês. E a gente vai se ver, como a gente se encontra em outros lugares mesmo, ou aí nos Estados Unidos, ou aqui em Floripa. Com certeza! E vai ter essa live sobre o corpo aí, que eu ainda não abordei esse assunto aqui. A gente vai dar um show de energia corporal, o pessoal vai amar. Beijo, Fá! Beijo, bem. Manda um beijão pro Márcio. Eu darei um beijão e um agarrão. Pode deixar. Agarrão por tua conta. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau, amo você. Também. Tchau, gente. Obrigada por estarem com a gente, viu? Tchau, pessoal. Eu vi um monte de coisa legal. Se precisar, manda um WhatsApp pra mim que eu respondo. Isso aí. Fabrícia é super acessível. É sempre desse jeito que vocês estão vendo. Isso. Foi. Qual o Instagram do Eneagrama? Fá. É o do Márcio. O Instagram do Eneagrama, Carlos, é Márcio Schultz, Eneagrama. A gente botou ali em cima. Tá ali. Se vocês entrarem no Instagram da Fabrícia, que é bem fácil, só clica em cima do nome dela ali agora, que vocês vão ver o Márcio tá lá. E vão clicar em todos os programas dele ali. Acho que é mais fácil, porque o nome é meio difícil de soletrar. É o nome alemão. Mas tá tudo ali. Na Fabrícia, vocês encontram o Márcio, Eneagrama, tudo que tem direito. E eu vou botar o teste, que vocês vão adorar o teste. Lembra que o teste dá uma tríade, o principal e 2 agregados. Daí, dependendo do teu nível de autoconhecimento, às vezes o agregado é o principal, entende? Vocês vão entender lá fazendo o teste, gente. Não trabalha comigo e a minha prima. Coloca o Instagram do Márcio aí pro Carlos, tá, Grazi? Aí, botou. Maravilhosa. Pronto. Clica em cima aí agora. Ô, Grazi, tem que mandar o teste pra eles, tá? Não dá pra botar aí agora, né? Melhor mandar que tu põe no... Manda pra mim por inbox o teste que eu vou botar na descrição da live. Show. Tá bom. Ô, Dani, não dá pra te gravar live pra eu botar no meu?
Dá, eu vou fazer isso. Eu sempre faço isso para quem é convidado. Eu baixo e aí eu te mando via WeTransfer. Só vou te pedir. Me manda o teu e-mail agora pelo WhatsApp. Tá Eu bom. vou te É mandar para ele. fabrícia@enneagrama.com.br, mas eu vou te mandar. Beijo. Ah, não. Então fica tranquilo. Tá de boa. Se deixar, a gente fala até amanhã, pessoal. Vamos curtir suas famílias, seus maridos agora. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, linda, sua linda. Tchau, Fá, lindona, maravilhosa. Até a próxima. Vai ficar aqui no coração.